Ninguém nasce consumista. Tem um texto muito legal do Instituto Alana que começa justamente assim. E continua. Consumismo é uma ideologia, é um hábito mental forjado e que hoje é uma das principais características da sociedade atual. Criança, vocês sabem, pede muito, pede como se aquilo fosse a coisa mais importante da vida dela. E se você quer ajudar o seu filho, a sua filha a não pedir tanto, a não ficar a crescer com algumas características que são super perigosas para o desenvolvimento dela, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ajudar. E se você quer que esse vídeo chegue a mais pessoas, lembra de curtir aqui, aperta ali no joinha e aproveita e já se inscreve também no canal para você ter mais dicas de como educar financeiramente bem essas crianças e não deixar que elas se tornem consumistas e acabem aí com o futuro delas. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha e porque ela estava me contando que depois que o segundo filho dela nasceu, o filho mais velho acabou ficando um pouco mais em frente à televisão, assistindo mais um pouco de TV, por causa daquele período que a gente fica super cansado, sem dormir e tal. E aí ele passou a pedir muito mais coisas e ela estava justamente me contando porque ela conhece o meu trabalho. E aí é sobre esse assunto que eu queria falar com você. Se por acaso isso está acontecendo na sua casa, isso é um pouco perigoso e a gente precisa olhar para isso para evitar alguns problemas muito sérios no futuro. Todos nós estamos expostos à propaganda. Os profissionais de marketing se esforçam muito para sempre criar cada vez mais desejos nos consumidores. E isso acontece com a gente a adulto fica com vontade muitas vezes de ter algumas coisas para ter alguma imagem. Agora você imagina, se nós adultos reagimos assim, o que acontece com uma criança que está numa fase do seu desenvolvimento muito mais importante, muito mais borbulhante e se ela for exposta a tanta publicidade infantil? E alguns estudos mostram que as crianças no Brasil passam em média 5 horas por dia em frente à televisão. A Campaign for a Commercial Free Childhood falou que publicidade em excesso causa na criança distúrbios mentais e nutricionais. Então, sim, se tudo isso em excesso acontece, é porque a indústria pega pesado. Tem um número um pouco antigo, porque existe uma discussão aí, um tema meio até polêmico para alguns setores, pedindo que algumas empresas se comprometam a não expor propaganda para as crianças, enfim. São investidos 209 milhões de reais por ano em propaganda para crianças. O ser humano é um ser social e ele tem uma necessidade de pertencimento. Esse é um termo que se tornou muito comum no mundo por causa de um americano, um psicólogo chamado Abraham Maslow. Ele criou uma pirâmide que mostra as necessidades de uma criança. A primeira, na verdade não é das crianças, desculpa, dos seres humanos, das pessoas. A mais importante de todas são as necessidades fisiológicas, comer, beber, por exemplo. A segunda mais importante é a segurança. Segurança contra a violência, segurança num lar harmonioso para o desenvolvimento dela, por exemplo. E a terceira camada dessa pirâmide é a necessidade de amor e de pertencimento. Quando a gente vai crescendo, quando a gente está ali chegando no fundamental, a criança fica ainda mais, ela deixa de entender que os pais são o centro do mundo e o centro da sociedade e começam a ter vontade de ser aceitos pelos amigos, o que vai se tornando mais importante ali à medida que ela se aproxima da adolescência. Então, esse sentimento de pertencimento que começa ali a ficar mais forte quando a criança entra no ensino fundamental, lá pelos 6, 7 anos, faz com que ela tenha mais vontade de fazer coisas para se sentir aceita. Então significa que ela está ainda mais exposta a essa publicidade infantil. Então pensa comigo, se a gente cresce achando que para a gente ser aceito, para a gente ter o sentimento de pertencimento, a gente precisa ter coisas, a infelicidade e o insucesso dessa criança é quase inevitável. E, além de tudo isso,
a saúde financeira dela também, porque se ela tem tanta necessidade de consumir para provar coisas para os outros e para ela mesma, porque ela cresceu com esse conceito errado, o negócio fica muito sério. Então, anota aí dicas super simples para você lidar com essa situação. Primeira, tentar, claro, que o seu filho esteja menos exposto à propaganda, por exemplo, assistindo menos televisão. Se isso não é possível, se você está como o caso, por exemplo, da minha amiga que estava com um filhinho pequeno, está super exausta, sem conseguir dormir, tem algumas outras alternativas. Se você vai deixar, por exemplo, assistir televisão, prefira a Netflix, por exemplo, em detrimento da TV aberta, porque, por exemplo, aí vai entrar um desenho, outro desenho e não tem propaganda entre eles, o que já é melhor. Para o desenvolvimento dela já é menos pior. Se você for deixar o seu filho, sua filha, usando um celular ou um tablet, faz o seguinte, evita que ele fique livre no YouTube, porque aí vai ter propaganda entrando o tempo todo e ele vai estar super exposto a esse estímulo. Se for, tenta que seja o YouTube Kids. Melhor do que isso ainda, abre o aplicativo do Netflix, por exemplo, ou esses serviços similares, que também já vai resolver. Se for usar aplicativo de joguinho, às vezes vale mais a pena você pagar pelo joguinho do que o estrago que faz deixar a versão gratuita do aplicativo, sendo que ele está exposto à propaganda. Então, tenta fazer essas escolhas que possivelmente o estrago já vai ser menor, mas tudo em nome de não deixar seu filho exposto aí livremente, sem o seu controle, sem a sua ajuda, para que ele não vire um super consumista, que leva a vários problemas de saúde, física, mental e aí, como a gente sabe, financeira também. E isso não é o que a gente quer para os nossos filhos.